Salve, salve nação! Chegamos no último dia do ano de 2025 e eu desejo para você um excelente ano novo, cara. Que em 2026 possa se repetir os títulos do Mengão que aconteceram nessa temporada de 2025. Que ano top, que ano mágico, que ano inesquecível que eu tive com o meu Flamengo em 2025. Galera, tô feliz demais com o nosso time, a nossa seleção. Eu desejo a você, rubro-negro, que 2026 seja tão bom quanto foi 2025. Pensando no nosso time do coração, pensando em futebol. Agora, se você sonha com algo especial, alguma coisa particular na sua vida, cara, Deus abençoe você, que você conquiste, que você realize os seus sonhos em 2026, tá bom? Chegamos aqui no último dia do ano e eu tô feliz demais. Vamos acompanhar aqui agora as últimas notícias do nosso Mengão com o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Quero pedir aqui o seu like, a sua inscrição no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Temos aqui o YouTube Shopping, se você deseja, se você quer comprar algum produto oficial do Mengão, clique aqui no nosso YouTube Shopping e aproveite as ofertas. Vamos lá pro vídeo. Calor no Rio de Janeiro? Quando faz calor aqui em São Paulo, eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fui na verdade no meio do ano, mas quando foi a família inteira, foi justamente 29 de dezembro. Quando a gente chegou com as malas, quase a gente fez assim, não, vamos voltar. Porque, não, você não tem ideia, você que não é do Rio de Janeiro e chega lá, vamos saber com a Roberta Barroso. Eu não vou, aparentemente, numa área arborizada, refrescante, tá tranquilo. Está com cabelos presos, porque, pelo jeito, a brisa está batendo por ali. Beta Barroso, conte-nos como está o clima por aí e a vida do Flamengo. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, para você, Jailson, fã de esporte. Tá quente, viu? Tá ventando, nesse momento até o vento parou, mas tá ventando muito forte, tanto que na praia a gente nem conseguiu ficar. Viemos pra rua de trás porque tá ventando muito. Hoje, dia de ressaca no Rio de Janeiro, então é preciso também ficar de olho nisso. Só que o vento é quente, ou seja, tá muito calor, aquela sensação mesmo que a gente tá ali dentro do forno, como você sentiu chegando aqui quando veio morar no Rio de Janeiro. Mas vamos falar desse Flamengo, porque o que eu posso trazer para o fã de esporte é o seguinte: o Messi ficou para trás, porque o Arrascaeta é o rei da América na premiação do jornal É o País. Ficou... cara, o Arrascaeta merece demais, né? Ele fez por merecer. Legitimamente o melhor jogador das Américas, né, cara? Arrascaeta, parabéns. O melhor jogador sul-americano da temporada e, de fato, ele teve um ano mágico, 25 gols marcados, a temporada mais artilheira da carreira, 20 assistências, o Arrasca, que conquistou com o Flamengo esse ano, Brasileiros, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e também no Flamengo, o técnico Felipe Luiz foi eleito o melhor treinador da temporada, ele dominou ali a votação, recebeu 191 votos dos 264 possíveis. O Felipe Luiz, que essa semana renovou com o Flamengo até o fim de 2027, entra agora em 2026 tentando defender aí esses principais títulos. E segue também o planejamento do Flamengo, a tentativa de contratar Caio Jorge do Cruzeiro. O rubro-negro vai fazer mais uma investida nesse jogador, de olho também na contratação de um goleiro para disputar posição com o Rossi. O Brazão do Santos está na lista. O Flamengo deve fazer também uma nova proposta por esse atleta. E já o zagueiro Vitão foi aprovado nos exames médicos, está tudo certo para assinar com o Flamengo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, tem aí esse recesso de final de ano, mas o Vitão vai assinar até o fim de 2029. Felipe, eu volto com você. Valeu, Beta Barroso, trazendo as informações do Flamengo. Já mais informações dos clubes cariocas aqui no Sport Center. Primeiro, merecido? Arrasca como o rei da América? Precisa? Há necessidade? Há necessidade? Precisa discutir isso daí? Não, a Arrascaeta é merecidíssimo. Dá pra discutir se o Messi mereceu os 39 votos então, que ele ganhou. Mas o Messi, ele jogou uma barbaridade lá. Eu tava até, é porque passa a batida MLS aqui às vezes, né? Eu tava até olhando, mas o Inter Miami ganhou o título pela primeira vez. Ele foi artilheiro, jogou demais, mas em relação à
Patamar de disputa não tem condições. O Arrascaeta merecidíssimo, brincou 45 participações em gols, cara, num ano, absurdo. Lembrando que desde o início da temporada, né, tinha essa questão, essa discussão de fisicamente preparar o Arrascaeta para ter uma baita temporada, e eles conseguiram, né? Todo o departamento ali de futebol do Flamengo conseguiram preparar o Arrasca, que teve um 2025 absurdo. Vamos lá, o mercado da bola. A gente tá falando de um super elenco, alguns jogadores vão sair, e jogadores importantes, assim, de nome, mas que não estavam sendo tão representativos. A discussão no Caio Jorge, qual que é a prioridade, na sua opinião, do Flamengo em 2026? Posições? Já pegou o Vitão, era uma posição que eu achava que era, assim, muito necessária, que o Flamengo basicamente ficou a temporada toda com 3 zagueiros. Atacante, precisa de um outro centroavante, já falei isso aqui também ontem, até a gente conversando sobre isso, precisa de um centroavante porque só tem o Pedro, naquela função de referência só tem o Pedro, os jogadores de movimentação, Bruno Henrique, fica ali mais ou menos improvisado como centroavante, mas ele prefere jogar aberto pelo lado esquerdo, e dependendo desse deslocamento, né, porque o Carrascal já se firmou como um dos titulares também, então acredito que vai precisar de mais um ponta, vai precisar de mais um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, já que o Carrascal se firmou, né, nessa posição também. Acredito que seja mais ou menos por aí. O zagueiro já foi, um centroavante camisa 9. Acho que essas 2 posições principais que o Flamengo deveria ir atrás. Muita informação, e como o calendário do ano que vem é bastante mexido por causa da Copa do Mundo, começa tudo muito cedo. Então, é um mercado da bola meio julho. Sabe, assim, aquele que os caras chegam para jogada já. E a Roberta Barroso traz as informações do mercado do Flamengo. O foco principal é o Caio Jorge. Há outras informações, sem dúvida. Mas como é que está essa vida rubro-negra? Boa tarde para você, Roberta Barroso. Tudo bem, Felipe Mota? Boa tarde para você, Jailson, fã de esporte. A vida do Flamengo está agitada. Hoje já chegou reforço. O zagueiro Vitão do Internacional desembarcou na manhã dessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar com o Flamengo. Ele que tem 25 anos, está dentro do perfil que o Flamengo procura para essa temporada, porque quer reduzir a idade média ali dos jogadores, contratar atletas até 26 anos, e ele então dentro desse perfil diz que está muito feliz de acertar com o Flamengo e espera corresponder da melhor forma possível. Então tudo resolvido ali na zaga e agora foco no ataque. Como você falou, o Flamengo tem interesse no Caio Jorge e não vai desistir então, desse jogador. Inclusive já fez 2 propostas para o Cruzeiro, as propostas foram recusadas, uma de 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões de reais, e a outra de 22 milhões de euros, aproximadamente 143 milhões de reais, mais Cebolinha. Inclusive, o Flamengo sabe que o Cruzeiro tem interesse nesse jogador, mas essas ofertas foram recusadas. O Cruzeiro tem o preço dele, que é um preço alto, e o Flamengo já prepara, então, uma nova oferta para tentar contratar Caio Jorge. Quem também está no radar é o meia Marcos Antônio do São Paulo, mas o Flamengo não fez proposta oficial. Ontem acabou a novela de Felipe Luiz também com o Flamengo, e o rubro-negro já marcou a data da reapresentação para o dia 12 de janeiro. Felipe, eu volto com você. Vamos lá. Roberta Barroso vai ficar com a gente o programa inteiro para falar de mercado da bola. Quero te ouvir sobre a vida rubro-negra. Tinha toda aquela história. Essa é a vida rubro-negra. Antes do Jailson, deixa eu trazer a Natália Andrade para falar do lado do Cruzeiro, para a gente arrematar aqui. Nath Andrade, boa tarde para você. Como é que tá o coração cabuloso sobre essa história do Caio Jorge, o mercado do Cruzeiro para 26? Boa tarde para você, Nath. Boa tarde, Mota, querido. Então, torcida do Cruzeiro bem apreensiva, mas o Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, colocou o preço dele, 50 milhões, e não tem conversa. O Cruzeiro não quer abrir mão do Caio Jorge de jeito nenhum. Ele foi o artilheiro celeste da última temporada, artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, virou o xodózinho das crianças. A gente esperava muito que fosse o Gabigol, né? Mas por aqui em Belo Horizonte, todas as crianças cruzeirenses fazendo cá. Ele também fala que quer ser ídolo do Cruzeiro, inclusive pelo pai dele ser cruzeirense. E o Caio Jorge tem o desejo de jogar a Copa do Mundo, né? No Cruzeiro, ele é protagonista. No Flamengo, ele teria que disputar posição com Pedro. Isso é mais um fator que dificulta a vida do rubro-negro. Então, aqui
aqui a torcida fica apreensiva, a torcida gosta muito do Caio Jorge, mas o Pedro Lourenço ele foi muito enfático. Caio Jorge só por 50 milhões de euros. Uma pedida muito alta, pra gente pensar, é o dobro do que o Palmeiras pagou pelo Vitor Roque ao Atlético Paranaense, que até então é a maior negociação dentro do mercado brasileiro. E tem mais uma preocupação para o torcedor cruzeirense, viu, que é o Matheus Pereira. Ele ainda não renovou o contrato e a partir do dia 1º de janeiro ele ficaria livre para assinar pré-contrato com qualquer outro clube, porque ele só tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem. Então, a torcida do Cruzeiro bastante preocupada, mas a diretoria da Raposa também já trabalha com essa situação, Mota. Que também vai voltar aqui no Sport Center. Hoje um programa muito voltado ao mercado da bola, com as diferentes perspectivas, pontos de vista. Por exemplo, o tricolor paulista está aqui no telão porque o Flamengo está de olho também no ótimo jogador, o Marcos Antônio, tendo essa discussão do Marcos Antônio, pelo interesse do Flamengo. Vamos analisar, Jailson Vilas Boas, esse mercado num ponto de vista do Flamengo que, olha, Caio Jorge, recebeu o Vitão, Marcos Antônio na mira. Como é que você está vendo esse trabalho do atual campeão brasileiro, do atual campeão da Libertadores? Sob a ótica do Flamengo, mapeando justamente as posições que fizeram falta, né, ali ao longo da temporada de 2025. Por exemplo, faltou um zagueiro, isso era muito nítido depois da saída do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. O Flamengo ali optou por manter Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, e aí sempre complementando com algum garoto da base. Era o Cleiton, só que aí acabou indo mal contra o Bahia, se eu não estou enganado. E depois o João Vitor, que também não foi tão bem, e cresceu ali uma pressão em cima do moleque, do jogador. Então era realmente necessária a vinda de um zagueiro, e o Vitão está justamente no padrão ali, no perfil que o Felipe Luiz gosta. É um jogador que é rápido, é um jogador que constrói também a partir lá da linha de defesa, assim, semelhante a forma que o Léo Ortiz gosta de jogar. O Vitão também é esse jogador que gosta de construir com a posse da bola, desde lá de trás. Então, e é jovem ainda, né? Então tá dentro do perfil que o Felipe Luiz gosta de trabalhar e que o Flamengo tem atuado, né, nos últimos mercados, principalmente. Caio Jorge é um grande jogador, teve uma temporada incrível, tá correndo por fora, eu acho, mas mira ali Copa do Mundo e tudo mais. Me parece um encaixe perfeito para o Flamengo, mas um elenco que já é forte. Acho que a questão, o rubro-negro tem dinheiro? Tem. Mas acho que ele avalia isso, tal. Quanto esse cara vem e muda o time completamente de patamar e quanto quem tá aqui resolve também. E o Flamengo tem peças para esse setor. Quanto a essa equação, custo do jogador e necessidade de elenco faz você imaginar que sim, vai dar negócio ou que pelo valor o Flamengo vai falar, não, tamo bem, gente, vamos guardar essa grana para outras coisas. O Flamengo precisa de um 9 reserva, né? Ou alguém para brigar ali de posição com o Pedro. Por exemplo, tentou o Juninho no início da temporada, mas o Juninho não vingou, tanto que já foi até vendido pro Pumas. Mas o Flamengo realmente está mapeando o mercado porque ele precisa de um outro centroavante. Ficou nítido, até porque o Felipe Luiz ficou revezando os pontas, né? Plata, Luiz Araújo, até o Samuel Lino, o próprio Carrascal, fazendo ali o Bruno Henrique, no final das contas ficou fazendo aquela função por mais tempo como centroavante. Então, realmente, o Flamengo precisa de outro atacante. O Caio Jorge seria, não precisa falar, né? O Caio Jorge seria uma contratação absurda, sim, espetacular. Só que, justamente por ser essa contratação, por ser artilheiro do Cruzeiro, por ser um jogador que fez um ano de 2025 excepcional, e o Cruzeiro não precisa. Essa é a diferença de outras do próprio São Paulo, exato. Exatamente. O São Paulo precisa da grana, a gente sabe, a gente já está falando aqui há bastante tempo sobre a questão financeira do São Paulo, mas o Cruzeiro não precisa da grana. Então o Cruzeiro pode se colocar no lugar de falar assim, você quer o jogador? Beleza, eu quero 50 milhões de euros. É o que você vai me pagar? Porque realmente o Cruzeiro não precisa se desfazer de um jogador que é titular absoluto da equipe. Inclusive, quando eu falei do São Paulo, é numa perspectiva de mercado, porque o Marcos Antônio tem um contrato com a Lazio, a gente ouviu o Vlad, a opção de compra de 26 milhões é aquela coisa, no caso do São Paulo não é precisar do dinheiro para vender, mas é de repente não ter para pagar e o Flamengo entrar ali nessa frente. O Jailson, Caio Jorge, caso desse negócio, a gente sabe que o Pedro é um excelente jogador, mas ele não foi titular a temporada inteira. Não. Ele chega para ser reserva chegaria para ser reserva do Pedro, ou você acha que pelo perfil do Felipe Luiz ele até
O Felipe Luiz prefere um jogador como o Caio Jorge? Então, eles podem jogar juntos. O Felipe Luiz, ele prefere jogador de movimentação, já deixou isso bem claro, mas eles podem jogar juntos até por características diferentes, né? O Pedro é mais pivô, mais referência, e o Caio Jorge é um jogador de mais movimentação, aquele cara que geralmente ele rompe o espaço, né? É o cara que o meio-campista toca a bola na frente pro Caio Jorge alcançar. No Pedro, não. No Pedro é a bola mais em cima para ele fazer o jogo acontecer. Eles podem jogar juntos, só que o Felipe Luiz, ele tem a preferência de jogar com pontas e jogar com centroavante só. Talvez em situações de jogo eles poderiam jogar juntos, mas eu acredito que eles chegariam sim para disputar a mesma posição. Se acertasse o Caio Jorge, seria ali Caio Jorge e Pedro brigando pela camisa 9 na função, né? Porque a 9 é do Pedro, mas seria a função de centroavante. Pra gente arrematar nesse momento o Flamengo, a gente viu que o meio-campo sempre muito forte, Pulgar jogou muito, o Jorginho chegou e parece que nasceu na Gávea e tal. O Marcos Antônio foi o grande brilho do São Paulo na temporada. O valor desse jogador pro Flamengo, caso dê negócio? Seria uma boa contratação também, porque o Marcos Antônio, o interesse do Flamengo do Marcos Antônio é desde o Shakhtar, não é nenhuma novidade. Ele veio pro São Paulo e se provou, né? Nesse ano difícil assim do São Paulo, o Marcos Antônio conseguiu ali se salvar jogando muito bem, sendo ali o motorzinho do meio-campo do São Paulo. Então, o Marcos Antônio, por exemplo, seria uma opção já, né? A saída do De La Cruz. Se o De La Cruz tiver algum tipo de negócio, seria o Marcos Antônio por ali também. Fim de ano. O Arrascaeta, ele merece todos os nossos elogios, todos os nossos aplausos pelo que ele fez na temporada, cara. Vamos aqui prestar essa homenagem pro Arrascaeta, né? Porque o cara superou o Messi. Arrascaeta supera Messi e é eleito o Rei da América. Veja resultado. O Georgiano de Arrascaeta é o Rei da América. O jornal El País, responsável pelo prêmio, divulgou nesta quarta-feira os vencedores da disputa e o meia do Flamengo recebeu 179 votos do total de 264. Lionel Messi ficou na segunda colocação. Arrascaeta fez 64 jogos oficiais pelo Flamengo neste ano, com 25 gols e 20 assistências. O meia uruguaio foi campeão carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores. O time também chegou à decisão da Copa Intercontinental e perdeu a final para o Paris Saint-Germain na disputa dos pênaltis. Lionel Messi, por sua vez, disputou 49 partidas pelo Inter Miami, marcou 43 gols e deu 26 assistências. A equipe dele conquistou o título da Major League Soccer dos Estados Unidos pela primeira vez. Ele foi eleito o melhor jogador da competição. O argentino recebeu 39 votos, 140 a menos que Arrascaeta, com 14% dos votos. Messi foi o segundo colocado na disputa. O pódio foi fechado por Adrian Maravilha Martínez, o atacante do Racing. O Flamengo também teve outro premiado. Felipe Luiz venceu a eleição de melhor técnico do continente ao superar Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da Seleção do Paraguai. O brasileiro venceu 48 jogos, empatou 16 e perdeu 9 com o Flamengo em 2025. O prêmio Rei da América é concedido pelo jornal uruguaio El País desde 1986. O último ganhador do troféu de melhor jogador foi o brasileiro Luiz Henrique, que brilhou pelo Botafogo em 2024. A Arrascaeta ficou em segundo lugar em 2022 e em terceiro em 2019. Tá aí, galera, toda a homenagem para esse cara aqui é pouco, né? Ele merece demais. Nosso ídolo. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Quer comprar esse manto aqui? Em comemoração aos nossos 130 anos de história? Tá aqui no nosso Mercado Livre do YouTube Shopping, tá bom? Clique aí e confira as ofertas. Tá com pressão bacana, vai lá.